Boa noite, pessoal. Estou aqui brigando com o celular que não quer parar no lugar. Boa noite, Gislaine, Tatinha, Valéria, boa noite. Deus abençoe. Marciana, boa noite. Marilene, Eliviano, Andresa, boa noite. Maria Aparecida, boa noite. Boa noite, Leila. Boa noite, Joyce. Lilian, boa noite. Boa noite, Graça. Já estamos aqui com 36 pessoas acompanhando. Boa noite, Roseli. Lázaro, boa noite. Carlos, boa noite. Nilceia, boa noite. Boa noite, Fernando. Boa noite, Maria Dulce. Rosana. Adeilda, boa noite. Dar mais uns minutinhos para a gente poder começar. Boa noite, Sueli, Cícera, Sônia, Cristina. Boa noite, Cleide, Maria Reis, boa noite. Lilian, boa noite. Boa noite, Maria José. Boa noite, Joel. Carla, boa noite. Maria do Rosário, boa noite também. Célia, boa noite. Boa noite, Daniel. Boa noite, Expedita. Muito bem, pessoal. Estamos chegando ao fim das nossas aulas, né, de Mariologia. Na verdade, é um pequeno curso, né, de Mariologia apenas. Hoje nós vamos falar sobre o dogma da Assunção de Maria, que é o último dos dogmas promulgados pela Igreja, tá? E na próxima quarta-feira a gente vai falar um pouco sobre o culto, né, à Virgem Maria por parte da Igreja Católica, né, a importância da Virgem Maria para nós católicos e o seu culto, né, na nossa igreja, tá? Hoje, então, nós falamos sobre o dogma da Assunção de Nossa Senhora. Bom, iniciamos então, né? Como os demais dogmas, também o dogma da Assunção de Nossa Senhora, ou o tema da Assunção de Maria aos céus, já é trabalhado pela igreja primitiva, né? Pela igreja chamada dos tempos patrísticos, tá bom? Embora o tema da Assunção de Maria vá aparecer com mais clareza, né, no pensamento dos Santos Padres, na chamada patrística tardia, a partir do século VI depois de Cristo. Mas já antes nós temos algumas menções, digamos assim, né, ou algumas palavras sobre a ideia de que Maria não teria experimentado a morte como qualquer outro de nós seres humanos, né? Em Maria, essa situação de morte teria acontecido de outra forma, tá?
Então, logo nos primeiros tempos, né, do cristianismo, se começará a trabalhar a ideia de que Maria, ela foi elevada ao céu de corpo e alma, tá? O que nós chamamos de Assunção na Igreja do Ocidente, os orientais chamam de trânsito ou de dormição, né? A morte vista como uma dormição. Nós vamos ver, né, alguns padres da igreja, na verdade, nós vamos ver um padre da igreja, né, que vai falar de maneira muito clara dessa questão da Assunção de Maria, tá? Mas vamos citar alguns outros nomes que trabalham também essa questão. Antes de citar os padres, eu vou citar o texto que vai definir e proclamar o dogma da Assunção de Maria. Quem vai proclamar o dogma da Assunção de Maria é o Papa Pio XII, em 1º de novembro de 1950. Então perceba que não é um dogma que foi promulgado assim tão antigo, né? Foi em 1950. Do ponto de vista histórico, foi ontem, né? Nós estamos em 2022, então 72 anos atrás é que foi promulgado esse dogma da Assunção de Maria, tá? Aliás, vai fazer ainda, né, 72 anos. O que diz o Papa quando promulga o dogma da Assunção de Maria? Ele vai dizer o seguinte, ele vai promulgar esse dogma através de uma bula ou de uma constituição chamada Munificentissimus Deus, tá? E ele vai dizer o seguinte: depois de termos elevado a Deus nossas insistentes preces de súplica e de termos invocado a luz do Espírito da Verdade, para a glória de Deus Onipotente, que na Virgem Maria derramou sua especial benevolência, para a honra de seu Filho, Rei imortal dos séculos e vencedor do pecado e da morte, para a maior glória de sua augusta Mãe, e para a alegria e exultação de toda a Igreja, pela autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo, dos santos apóstolos Pedro e Paulo, e pela nossa, aí nós temos a promulgação mesmo do dogma, né? Pronunciamos, declaramos e definimos ser dogma revelado por Deus, que a Imaculada Mãe de Deus, sempre Virgem Maria, terminando o curso de sua vida terrena, foi assunta à glória celeste em corpo e alma. Por isso, se alguém que Deus não o permita ousasse negar ou pôr em dúvida voluntariamente o que foi por nós definido, saiba que decaiu da fé divina e católica. Então, o que o Papa Pio XII faz, né? Ele define o dogma da Assunção de Maria, dizendo que, terminado o curso da vida terrena de Maria, ela é assunta. E o que significa ser assunta? Significa ser assumida na glória celeste. Maria agora participa de uma realidade que até então não lhe pertencia, tá bom? É isso que significa assunção. Assunção é um substantivo do verbo assumir. Então, Maria é assumida por Deus no reino dos céus, mas ela é assumida de corpo e alma, tá? Ela não é assumida apenas em alma, ela é assumida de corpo e alma. O que o dogma está dizendo, então? Que em Maria já acontece aquilo que deverá acontecer com todos nós. Nós, quando morremos, cremos que nossa alma, né, vai para junto de Deus. Aqueles que são dignos de estar diante de Deus vão para junto de Deus, mas esperam o dia da ressurreição dos mortos, da ressurreição da carne, conforme nós professamos, né? Quando nós rezamos o credo,
nós dizemos que nós cremos na ressurreição da carne, ou em algumas versões, na ressurreição dos mortos. Então, nós morremos, nossa alma está em Deus e esperamos este dia da ressurreição dos mortos, né? Para que também o nosso corpo ressuscite e o ser humano como um todo, ou o ser humano em sua completude, possa estar diante de Deus. Uma vez que o ser humano, ele não é apenas alma e não é apenas corpo, mas ele é corpo e alma, né? Pois bem, o dogma vai afirmar que Maria não espera esse último dia. Maria é agraciada de tal forma por Deus que ela não necessita esperar o último dia. No dia mesmo de sua morte, ela já é elevada aos céus de corpo e alma. Então, o corpo de Maria não experimenta aquilo que o nosso corpo experimenta, que é a corrupção, a deteriorização. Se nós formos a um cemitério, né, por exemplo, e formos ver uma exumação, nós vamos ver que nós, no fim, nos transformamos em ossos e pó, né? E se é muito antigo, nem os ossos muitas vezes nós encontramos. No caso de Maria, isso não teria acontecido, é o que afirma a fé da Igreja, né? No caso de Maria, ela não passa por essa corrupção da carne. Ela é inteiramente elevada aos céus. Por isso que os orientais vão chamar o dogma, na verdade não o dogma, né, mas o tema da Assunção, vão chamar de dormição, né? Maria teria passado pela morte como quem passa por um momento de dormição, por um momento de sono profundo, e quando acorda já está ela inteira em corpo e alma diante de Deus. Então é isso que o dogma afirma. O dogma não deixa claro, né, o fato de Maria ter morrido ou não, ter experimentado ou não a morte. O dogma não traz a palavra morte. O dogma traz: terminado o curso de sua vida terrena, foi assunta, tá? Então não fala da palavra morte. Mas, durante toda a tradição da Igreja que tratou do tema, né, dessa dormição de Maria, ou desta assunção de Maria, sempre se falou, né, da ideia de morte, porque Maria não pode estar acima do seu filho, né? Uma vez que o Cristo morreu, também ela, pelo menos por solidariedade a seu filho, deveria experimentar a morte, né? Então, desde a antiguidade cristã se trabalha a ideia de que Maria morre, mas a morte em Maria não seria como a nossa morte, né? Porque ela não experimentaria a corrupção do corpo, né? Ela morreria e automaticamente, ou ao mesmo tempo, já experimentaria a ressurreição total, a ressurreição do corpo e da alma, tá bom? E é isso que nós queremos ver aqui, um pouco, né, do que diz a tradição da Igreja, né, a antiguidade cristã. Bom, como eu dizia, esse tema da Assunção de Maria vai começar a aparecer com mais força na chamada patrística tardia, a partir do século VI depois de Cristo. Mas antes nós já temos literaturas cristãs que vão trabalhar esse tema, né? Então nós temos alguns textos apócrifos, por exemplo, que vão trabalhar a ideia, né, de que Maria teria passado por este processo de morte e ao mesmo tempo já seria elevada aos céus. Então, nestes textos apócrifos, qual que é a estrutura básica que nós temos, né? Primeiro, um anjo vai anunciar a Maria que a sua morte está próxima, tá? Depois, todos os apóstolos são milagrosamente transportados ao redor do seu leito. A Virgem morre, como todo ser humano, no entanto, ao ser sepultada,
ela ressuscita e é levada ao paraíso. E é interessante que em alguns textos apócrifos, né, vai se dizer que os judeus vão fazer protestos contra ela, chamando-a de mãe do sedutor, né? Quem seria esse sedutor? O Cristo, porque teria atraído para si inúmeras pessoas, né, os seus discípulos. Mas são apenas indicações de textos apócrifos. A estrutura é interessante, né? Um anjo anuncia a Maria que a sua morte está próxima. Todos os apóstolos são milagrosamente transportados ao redor do seu leito. Nós sabemos que os apóstolos, depois de Pentecostes, eles se espalham, né, pelo mundo para pregar o evangelho, mas nestes textos apócrifos se diz que eles milagrosamente se fazem presente ali no momento da morte de Maria, né? A Virgem morre e, depois de sepultada, ela ressuscita e é levada, é conduzida aos céus, por isso ela é assumida, tá bom? Então, o que nós temos aqui de interessante? A ideia de morte e ressurreição, né? Maria, aquela que não conheceu o pecado, não poderia, né, de maneira natural, ter conhecido também a morte, uma vez que a morte é consequência do pecado. Entretanto, uma vez que o seu próprio filho morre, convinha que Maria também experimentasse este momento de morte, mesmo que não experimentasse a corrupção da carne, para que ela não acabasse se tornando maior do que seu próprio filho, né? Então, essa ideia da Assunção, ela é bem interessante, tá? Tanto é que existe o chamado túmulo de Maria, né? Então está dentro dessa tradição, que ela morre, mas automaticamente ela é assunta ao céu de corpo e alma, tá? Depois, né, desses textos, nós temos alguns textos um pouco mais claros por parte de alguns padres da igreja da patrística tardia, tá? Do lado ocidental nós temos as figuras de Santo Efrem, a figura de Timóteo de Jerusalém, também de Santo Epifânio, né? E do lado oriental nós temos as figuras de Gregório de Tours, no século VI, Santo Ildefonso, no século VII. Aliás, perdão, no lado ocidental nós temos Gregório de Tours, Santo Ildefonso e São Beda, e no lado oriental nós temos Germano de Constantinopla, André de Creta, João Damasceno e Teodoro Estudita, tá? São todos estes padres da igreja. E eu separo aqui um trecho de Germano de Constantinopla, de onde suas homilias sobre Maria. Ele vai trabalhar o tema da Assunção de Maria de uma maneira muito interessante. Ele vai dizer o seguinte: não é admissível que tu, o receptáculo de Deus, ficarás reduzida ao pó, tal como os cadáveres que se decompõem, uma vez que aquele que, estando em teu seio, se anonimou, era Deus desde o princípio e era a vida antes de todos os séculos, foi conveniente que a mãe da vida coabitara com a vida, que sua morte viera a ser como um sonho e que seu trânsito foi como um despertar. Assim, como um filho deseja e procura estar com sua própria mãe, e uma mãe anseia habitar com seu filho, assim foi de todo congruente que tu, que tens um coração cheio de amor àquele que é teu filho e teu Deus, retornasse para ele. E que Deus, que manifesta a ti um afeto filial, te fez estar em sua companhia e participar de sua própria vida. Olha que interessante aqui, né?
vou destacar: foi conveniente que a mãe da vida coabitasse com a vida, que sua morte viera a ser como um sonho, e que seu trânsito, olha o termo, né? Trânsito, o seu trânsito foi como um despertar. Depois, lá embaixo, né? Que tens um coração cheio de amor, aquele que é teu filho e teu Deus, né? E retornasse para ele, e que Deus, que manifesta a ti um afeto filial, te fez estar em sua companhia e participar de sua própria vida. Deste modo, diz Germano de Constantinopla, tendo morrido para as coisas temporais e perecedoras, emigraste às moradas da eterna incorrupção, onde Deus habita e onde tu, ó Mãe de Deus, estás sempre junto a Ele e não te afastas de sua presença. Tu foste, ó Mãe de Deus, a morada corporal de seu descanso, e Ele veio a ser, com o teu trânsito, ó gloriosíssima, o lugar de teu repouso. Olha que interessante, né, essa jogada que Germano de Constantinopla faz. Na encarnação, o seio de Maria, ou o corpo de Maria, acabou se transformando em morada corporal de Deus, né? E agora, com o seu trânsito, ou com a sua assunção, Deus é o lugar de repouso de Maria, né? É bonita essa imagem trabalhada aqui por Germano de Constantinopla, né? O que vai acontecer? Os padres da igreja, como eu dizia, dessa patrística tardia, vão trabalhar esse tema da Assunção, né? Mas esse tema vai ficar um pouco escondido e, ao mesmo tempo, fazendo parte da fé do povo, né? Escondido no sentido de a igreja, a hierarquia da igreja não trabalhar muito o tema, mas o povo em si vai carregar sempre consigo este sentimento de que Maria, de fato, não teria experimentado a morte como nós experimentamos, né? Então sempre haverá pedidos para que se declare a Assunção de Maria como uma verdade revelada, um dogma de fé, né? E aí surgem os chamados movimentos assuncionistas. Estes movimentos assuncionistas vão sempre manter viva a ideia de que Maria teria sido assunta aos céus, de corpo e alma, tá? Até chegar ao tempo em que o Papa Pio XII vai fazer uma grande consulta aos bispos do mundo inteiro e teremos um resultado de 98% de respostas a favor do dogma da Assunção de Nossa Senhora. Depois desta grande consulta, né, feita por Pio XII, é então que Maria é declarada assunta aos céus, tá? Qual a importância deste dogma da Assunção para nós enquanto igreja, uma vez que Maria é figura da igreja? Em Maria nós temos a nossa grande esperança, né? Quando nós olhamos para Maria, para a Assunção de Maria, renova a nossa esperança de que um dia todos nós também seremos assumidos por Deus na glória celeste de corpo e alma, né? Ou seja, aquilo que nós professamos, de fato, se concretizará. Todos nós seremos assumidos. Todos nós seremos assuntos aos céus, né? Nesse sentido, Maria para nós é a prova, digamos assim, ou a comprovação de que a promessa feita por Cristo já aconteceu em uma de nós, Maria, né? Então, aquilo que nós esperamos em Maria já é uma realidade, tá certo? Isso é o que
quer dizer o dogma da Assunção. E para nós, enquanto igreja, é motivo de esperança, porque todos nós que peregrinamos neste mundo queremos estar em Deus de corpo e alma, queremos estar plenamente ressuscitados, plenamente como seres humanos, participando da realidade divina, assim como Nossa Senhora. Ok? Então esta é a situação. Uma outra questão muito interessante é que o dogma da Assunção, como a gente vê, de certa forma depende do dogma da Imaculada Conceição. Você vê que um dogma está ligado ao outro, né? Veja, Maria ela é assunta aos céus de corpo e alma porque não teria conhecido o pecado e por isso não poderia experimentar a morte como todos aqueles que conheceram o pecado, né? Uma vez que a morte é fruto do pecado. A Imaculada Conceição se dá em vista da encarnação do Verbo, né? Então, porque Maria é a mãe de Deus, convinha que ela fosse redimida antes mesmo de ser concebida. Então, em sua concepção já não haveria mais pecado. E aquela que é a mãe de Deus não tem a sua virgindade comprometida ou corrompida com o nascimento de Deus, porque a sua virgindade é também um símbolo para toda a igreja, né? Um símbolo de que a igreja de Cristo precisa consagrar-se totalmente ao projeto salvífico de Deus, assim como Maria consagrou-se totalmente a este projeto, né? Então a sua virgindade antes do parto indica que aquele que está sendo gerado em seu ventre não é mais um homem, mas é o homem por excelência, porque é o próprio Deus que se encarna, né? Também, ao nascer, permite-se que aquela que gerou Deus em seu ventre permaneça incorruptível em sua virgindade. E, após o parto, Maria consagra-se inteiramente ao projeto salvífico de Deus, de tal modo que não quer coabitar com homem algum. Então, é uma decisão de Maria, né? A ideia da virgindade pós-parto é por decisão. A virgindade antes do parto e no parto é pura graça de Deus. Mas a virgindade pós-parto, claro, consequência desta graça, se dá por decisão. Maria consagra-se inteiramente ao projeto salvífico. Ok? E é isso, minha gente. O dogma da Assunção ele é muito bonito nesse sentido, porque para nós nos causa esperança, né? Maria, como figura da igreja, quer nos indicar que, assim como ela já experimenta, né, a graça de Deus em corpo e alma, a eternidade em corpo e alma, todos nós que peregrinamos neste mundo e cremos na ressurreição da carne, também seremos assumidos por Deus nesta realidade celeste, tá? Então, para nós é motivo de alegria e motivo de esperança. Ok? Então, na próxima semana a gente vai trabalhar um pouco a relação Maria-Igreja e o culto a Nossa Senhora na nossa igreja. Nós sabemos que na Igreja Católica nós não temos Maria como mais uma mulher, ou mais uma santa, por mais santa que seja, mais uma santa, né? Pelo contrário, Maria, na ordem dos santos, né, é aquela que está acima, né? E está abaixo, claro, do seu Filho Jesus Cristo. E é isso que nós queremos ver no nosso próximo encontro, tá? A Letícia está perguntando, já, porque não adianta eu começar agora a
esse tema e ter que parar no meio. Então é preciso que a gente conclua os temas. Ok? E é isso. Vamos rezar uma Ave Maria, né, e pedir a Nossa Senhora que renove sempre a nossa fé em seu Filho Jesus Cristo, principalmente nesses tempos de sofrimento, né, esses tempos de pandemia, que ela de fato seja para nós uma luz, alguém que nos dá o exemplo, né, de permanecer fiéis mesmo nos momentos de dores, tá? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós. Que o Deus Todo-Poderoso abençoe cada um de vocês, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até mais, que Deus abençoe.